Da Inglaterra, boa noite. Pessoal do Brasil, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à minha live, mais uma live com o nosso tema maravilhoso, nossa jornada do autismo, né? Autismo na vida real, ok? Porque é o dia a dia, é a realidade, né? Então, nesse mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, né? Eu decidi fazer essa live porque eu vou trazer mães atípicas, mães que vivem o autismo na vida real, para dizer cada uma a tua história, a tua experiência, né? E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa, super especial, e vai estar conversando com a gente sobre uma jornada que transforma a maternidade atípica, né? A nossa convidada é uma mãe incrível que vive na pele os desafios e as descobertas que acompanham o diagnóstico do autismo. Ela vai compartilhar com a gente como tudo começou, os mitos que precisou enfrentar, as verdades que a vida confirmou, quanto essa vivência mudou a tua forma de chegar ao mundo e principalmente a visão sobre o próprio filho, né? E essa é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder refletir sobre o que de fato é o autismo, que é na realidade o autismo. E além de rótulos e julgamentos, ok? Então fica com a gente, porque essa troca promete tocar o coração e trazer muitas aprendizagens, ok? Então, vamos lá, gente, vamos compartilhar a live. Eu tô convidando algumas pessoas para participar, já vamos compartilhando, chamando as pessoas que vocês acham que é importante, né, ter esse conhecimento. Conhecimento compartilhado é sempre multiplicado, né? E conhecimento é poder, então quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, tá? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo com a internet. Vamos fazer aí essa troca aí nos comentários, coloca aí nos comentários, no chat, se tá tudo certo, se conseguem me ver bem, me ouvir bem, ok? Hoje eu espero que nada atrapalhe a nossa live, ok? Vamos lá, tô compartilhando com algumas pessoas. Pega teu papel, tua caneta, teu café, teu chá. Eu tô com a minha água hoje, né? E bora lá. Tô chamando algumas pessoas. Vamos lá, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos à live, né? O nosso tema é muito bom, vai ser uma troca muito interessante. A minha convidada especial já está aqui com a gente, a Fernanda de Souza, uma pessoa maravilhosa. E eu vou estar esperando mais um pouquinho o pessoal chegar. Fiquem muito à vontade, sejam bem-vindos. Pode interagir pelo chat, ó. A Maria Clara tá falando que tá tudo certo. Tá tudo bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Como é que tá? Tudo bem? Põe um feedback aqui, ó, no chat. Coloca, ó, tá tudo bem, estamos te vendo, estamos te ouvindo, a internet tá ok. Que da outra vez a gente infelizmente não conseguiu fazer a live por conta da internet. Mas desta vez vai dar certo, né? Porque vocês estão aqui conosco. Que legal. Legal estar aqui com vocês. Como foi o dia de vocês? Como é que foi a semana? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Ai, que maravilha. A gente venceu. Mais uma semana nós vencemos com a graça de Deus, não é verdade? Porque se não é Deus nas nossas vidas, o que será de nós, né? O que seria de nós se não fosse Deus, se não fosse a graça, o favor dele sobre nós, né? O que seria, né? Oi, a Paula tá aqui com a gente. Que bênção. Estamos na paz do Senhor, é isso que importa, gente. Muito bem-vindos, tá? Compartilhou? Compartilhou com o máximo de pessoas possíveis? Então vamos lá. Nossa convidada é uma mãe incrível que vive na pele os desafios e as descobertas que acompanham o diagnóstico do autismo. Ela vai compartilhar com a gente como tudo começou, né? Os mitos e as verdades, né, que ela precisou enfrentar e que a vida confirmou, né?
Ela é mãe. Primeiro, ela é filha amada de Deus, porque a gente reconhece a nossa identidade, né? Filha amada, ela está aqui com a gente, a Fernanda. Mãe atípica e empreendedora. Depois ela vai contar maiores informações do que ela faz, o que ela trabalha e como ela faz para conciliar tudo isso, né? Então eu vou estar chamando a minha convidada para participar conosco. Vamos lá, estamos aguardando. Deixa eu só. Aceitei. Vamos aguardar. Não sei o que está acontecendo. Estou aceitando. Tô chamando a nossa convidada, só mais um momentinho, pessoal. Tá entrando, acredito que tá oscilando a internet, mas ela já está entrando. Ah, ela tá aqui conosco. Vamos aceitar de novo. Gente, é assim, ó, quem sabe faz ao vivo. Na hora a gente chama, vem, vamos conversando. Opa, falhas técnicas, mas agora eu acho que deu certo. Olha ela aí. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Bem-vinda à nossa live. Que prazer ter você aqui conosco. Gente, a Eu que Fernanda. agradeço, eu que agradeço. Obrigada, Isa. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu espero que esta noite eu mude de alguma forma, né? Principalmente as mamães que estão iniciando nessa descoberta, né? Com o diagnóstico do autismo, né? E que já descobriram e estão nesse processo de entender, né? Por onde ir, qual tipo de informação obter, que é o início, né? De muitos ainda desafios que vão vir pela frente, mas com Jesus, que é o centro, né, que é o caminho, tudo é possível e se torna possível. Exatamente. É a jornada que transforma, né? Por isso que eu coloquei esse nome, Autismo na Vida Real. Porque o pessoal romantiza tanto o autismo, né, Fernanda? Ah, porque o meu Hum, anjinho azul, porque é isso. Mas só quem está no dia a dia sabe as demandas, as barreiras, os desafios, as pequenas conquistas e o quanto é difícil algumas pequenas conquistas que, parece bobeira, mas quando conseguimos alcançar os objetivos é tanta alegria que a gente tem. E assim, ó, explicar mesmo, né, essa jornada na sim, maternidade atípica, sim. né? E eu vou deixar você super à vontade para você compartilhar o máximo de informação que você puder. E eu tenho certeza que será transformador tudo aquilo que nós vamos conversar hoje aqui. Pessoal, compartilha Vou essa live compartilhar com aqui o com máximo alguns de pessoas amigos, que você só um minutinho. compartilha, porque é muito importante, gente. E essas informações, elas são preciosas, porque às vezes tem alguma mãe que está passando o processo inicial que a Fernanda já Uhum. superou. Entende? Então a gente segura na mão dessa mãe que está iniciando, ela segura e ela já caminhou uma milha. E ela pode dar a instrução de como foi, né? E isso é bem importante, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar a Fernanda se apresentar. Eu apresentei ela, né? Filha de Deus, porque ela é filha amada de Deus. Mãe atípica e empreendedora. E agora eu vou deixar a Fernanda apresentar aí um pouquinho dela, da história dela, e depois eu fazer algumas perguntinhas para a gente conversando melhor. Tá bem, Fernanda? Fica à vontade. Então, meu nome é Fernanda, né? Como todo mundo já tá sabendo assim. Eu tenho um filhinho, né, de 4 anos, que é o Ezequiel, né? Vivo aqui em Londres já há alguns anos, 9 anos no total já que eu vivo aqui. E assim, o meu início de tudo, né? Da nova fase de vida foi quando a descoberta do, né, do diagnóstico do meu filho, né? Que foi uma nova fase.
de novos desafios, né? Mas eu sempre busquei encontrar, assim, de encontro com a espiritualidade principalmente, né? O suporte, né? Receber o suporte que foi essencial, que foi de Jesus, né? Nessa nova fase. E, assim, o que eu... Oh, sorry, talvez acho que acabou. Então, eu aconselho, né, que a todas as mamães que estão agora nessa fase, né, de início, que estão nessa descoberta, né, de novo início, né, nesses desafios, a buscar Jesus, né, que ele é o caminho de tudo, né, e é onde a gente quer ter um alicerce, né, então o suporte vem dele e é essencial para essa nova fase que vai vir pela frente. Perfeito, Fernanda. Que bom ter você aqui. Muito bem-vinda. Você será muito bem-vinda sempre. Volte sempre. Eu que Tá? agradeço. Então vamos começar, né? Vamos começar. Vou fazer umas perguntinhas aí para Fernanda. E dentro dessas perguntinhas ela vai, né, contando uma página, né? Porque é uma história Sim, muito grande, mas sim. são só fragmentos de algumas questões que mais impactaram, né? Que mais transformaram a tua vida, tá? Então, assim, ó, como foi o momento do diagnóstico do teu filho? Quais foram os principais mitos que você teve que enfrentar logo de início como mãe, né? Porque o diagnóstico ele vem pra gente e ele choca a gente em muitos momentos, mesmo a gente sabendo das dificuldades, né? Vendo ali algumas coisas, olha, isso aqui não é o esperado, né? Mas você é mãe, né? E a gente, por ser mãe, a gente pensa, não, vai desenvolver, vai resolver. Então, como foi esse momento, né? Quais foram os mitos que você lembra que falaram, sobre o autismo, que você na prática viu que não tinha nada a ver e que você conseguiu aí mudar e conseguir muitos ganhos? Fica à vontade. Então, o início de tudo, foi muito bom porque, assim, principalmente que eu tive o meu suporte familiar, né? Com o suporte das minhas irmãs, então o início, como por ele ser um filho primogênito, eu não conseguia distinguir o que era normal ou anormal, né? Foi com a ajuda de familiares e amigos, né, que fizeram essa busca e começaram a entender que tinha algo ali que eu precisava ir buscar, né, através de especialista para entender melhor o que Ezequiel tinha. Então, o suporte familiar foi bastante importante, né, nesse início. Então, foi quando a gente resolveu por nós mesmos, porque aqui na Inglaterra, a verba, né, não cobre o suficiente, né, para atender todas as crianças. Então, é assim, uma aplicação que você espera uma fila enorme para você esperar de 1 a 2 anos, e quando você recebe esse acesso, não é tudo que você espera. Então, a gente resolveu ir por conta própria, né, buscando serviços particulares. Foi quando o primeiro diagnóstico dele foi na Itália, né, o neuropsiquiatra infantil e a psicóloga. E aí foi com 2 anos e meio, foi em 2023. E ao mesmo tempo foi um alívio, né? Um alívio, porque a gente agora sabe como cuidar do Ezequiel da forma certa, no caminho certo, com o apoio certo. Então, essa é a primeira coisa que acho que a mãe já sente, né? Eu acho que acaba vai sentindo também com o longo vai passando e vai sentindo que tem algo assim que não está se encaixando. Então, é só uma confirmação do que a gente sente no íntimo, no interior, né? Exatamente. Então, Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, que o coração de mãe, ela tem um filho, né, dentro do espectro, ela fala, o coração de mãe não se engana. A gente observa que tem algo que não se encaixa, mas a gente precisa ver o filho com outras lentes, porque a gente vê com a lente do filho perfeito. Depois a gente descobre que não é essa lente, a gente tira essa lente, vê as dificuldades, e aí a gente entende que realmente o nosso coração já estava indicando que hum, havia algo que precisava de observação, né? E quais foram, assim, é, os sinais e sintomas que ele apresentou que você percebeu, não, realmente, eu acho que tem uma coisa fora do comum. Assim, na prática, ele tinha estereotipias, ele tinha movimentos repetitivos, ele tinha clalia. O que você observou que deu esse clique aí na tua cabecinha? de princípio, ele não. A gente chamava muito pelo nome, chamava por ele, como ele não prestasse atenção que estava chamando ele, né? A gente tem que chamar várias vezes, né, pelo nome, ele nunca tomava atenção a isso. Os movimentos repetitivos tinha bastante, que era com as mãozinhas, né?
que ele batia, Flap. o flap com as mãozinhas. Ah, alguns movimentos repetitivos que ele fazia muito, com as mãos assim. E Dedinhos. pulinhos, pulinhos, bastante pulinhos. Quando estava muito em público, o sensorial dele, a gente via que ele se sentia incomodado bastante. E a gente não Uhum. sabia o porquê, né? Basicamente já era o sensorial dele, né? Que ele se incomodava com barulho, né? Uhum. Pessoas, movimentações. Então, isso foi os primeiros sinais que a gente começou a perceber que tinha algo que não era normal. É o comportamento. E a introdução alimentar, como foi? Ele apresentou seletividade? Comia de tudo, não comia nada? Era difícil? Como que era essa questão da alimentação? Bom, que muitas mamães falam assim que as crianças autistas têm bastante seletividade, né? No princípio ele foi bastante, ele comia de tudo até os 2 anos. Depois dos 2 anos ele começou a apresentar uma seletividade bem restrita, né? E aí foi que a gente foi atrás de nutricionista para tentar ajudar nesse processo, tentar fazer sempre coisas criativas para que ele pudesse comer. Até nutrição alimentar, aquelas vitaminas em pó, para ver se funcionava de alguma forma Suplementação. líquida, porque Uhum. é tão restrita de uma forma que você se preocupa, e a imunidade deles baixa bastante. Então a gente fica sem saber o que fazer. Mas graças a Deus ele já está voltando um processo de estar se alimentando bem melhor, tá comendo frutas. Então a gente está passando a cada processo, assim, cada conquista em cada fase. Que maravilha, né? E tem alguns casos de seletividade extrema no autismo, né? Então, todo autista é seletivo extremo? Não, já é um mito, porque cada criança dentro do espectro tem os seus sinais, os seus sintomas, suas características, né? Agora você já está começando a introdução alimentar de outros Sim, repertórios, né? E sim. tudo isso estimulando, estudando, né, Fernando? Porque o conhecimento é libertador, né? E o que te ajudou, assim, a digerir melhor essa história do diagnóstico? O que foi, assim, o pontapé inicial para você entender? Não, peraí, tem um diagnóstico, e agora? O que você se apegou à espiritualidade? O que aconteceu nesse meio termo aí? Explica, conversa com a gente sobre isso. Primeiro de tudo, eu busquei a ajuda espiritual, que foi Jesus, né? Ele que tem sido o meu suporte essencial, o Espírito Santo. Porque começam os desafios, começam as lutas, as noites que a gente não consegue dormir, as crises dele, né? De distúrbio de sono, de transtorno, né, alimentar, então, e também agressividade também. Então a gente fica meio perdida. E como a gente não recebe esse suporte suficiente para, né, a gente se sentir abraçada aqui, então a única forma que a gente se sente mais abraçada é por Jesus mesmo. Então, ele que tem mostrado caminhos, ideias, pessoas para dar esse suporte também. Então, foi essencial mesmo. O que eu aconselho é buscar a espiritualidade, porque não é só a criança que está precisando de suporte. Acaba que a mãe precisa de suporte também, né? Que se acaba, o seu mental fica desgastado, né? Então, é muita coisa, muito processo que a gente precisa ter bastante resiliência no meio do caminho. É isso aí. Resiliência é a palavra que eu sempre falo, né? Uma palavra que define muito a minha vida e a paternidade atípica, porque é igual fênix, né? Tem que se Hum, reinventar. Você tem que se levantar das cinzas e é todo momento, né? Então, realmente, eu acredito que Jesus é essencial nessa trajetória, porque ele pega o fardo pesado e ele alivia, né? Ele troca, sim, ele fala, não, dá estratégia, ele te conecta às pessoas certas, sim. ele te dá testemunho de vitória para você compartilhar. Não, não, vem por esse caminho, vem por esse, deu certo, vai dar certo para você também. Então, a espiritualidade é fundamental, realmente. E eu sempre falo por isso que eu sempre falo, gente, a mãe, que os pais, se têm filhos dentro do transtorno, qualquer um que seja, tanto do espectro autista, com transtorno intelectual, ou né, qualquer outro tipo, precisa de apoio. Porque o Hum, especialista, o terapeuta, o psicólogo, fica 1 hora, 2, né? É pouco tempo, mas os pais ficam todo o tempo com os filhos. tem, E eles precisam de cuidados, né? exatamente. Precisam de cuidados, porque como quem cuida também precisa de cuidados. E muitas vezes a gente vê as mães com uma ansiedade referente ao futuro, porque e se não estiver mais aqui, o que vai ser do meu filho, né? Hum.
E aí, e essas mães precisam desse suporte. E aqui mesmo, no Brasil também, sabe, ô, Fernanda? Uhum, Nós não temos políticas públicas que ajudem essas mães, que dê uma uhum, rede de apoio. A maioria das pessoas são mães, assim como você, que vestem a camisa e levantam uma bandeira e falam: não, eu tô aqui, eu tô vencendo, sou resiliente, vem comigo, que a gente uhum. vai vencer juntos, entendeu? Mas esse suporte mesmo não se tem, né? E eu acho fantástico a iniciativa da Fernanda, né? Depois ela vai compartilhar melhor com a gente. Ela está com alguns projetos ali para atender uma demanda, porque a gente precisa se ajudar, né? E Sim, juntas nós somos mais fortes, né, Fernanda? Depois a gente vai falar sobre isso, né, Fernanda? sim, tem muita Vamos pro coisa aí, próximo muita coisa momento. boa. Coisa boa chegando. É. Ao longo da sua jornada com seu filho, quais as verdades sobre o autismo que, que se confirmaram para você? E quais mitos você percebeu que precisavam ser desconstruídos na prática do dia a dia? Conta um pouquinho dessa questão para nós. Ah, uma das verdades foi que enquanto antes você buscar uma ajuda precoce, melhor ainda, porque ajuda muito no resultado dele, do que a fase dele de crescimento no futuro. Então, quanto antes você ir em busca, porque aqui eles têm uma ideia de que 2, 3 anos não é o momento certo ainda é cedo de você procurar o diagnóstico. Então, não aceite, não escute esse tipo de, né, de indicação. O quanto antes você for no especialista, vá. É importante, porque é o tempo que você tem, até os 5 anos, eu acredito, antes dos 5 anos, para você buscar o maior suporte de ajuda que você possa ter. Então, essa foi uma das verdades que a gente buscou agarrar, né, esse suporte de início, né, de ajuda. Ele começou com a fonoaudióloga 1 ano e meio, que foi a Bárbara Grasso, né, mora aqui em Londres, inclusive ela é irmã da Ellen Grasso, Amém, sim, né? sim, Que sim, sim. maravilha. Uma ótima profissional, foi assim, que fez bastante desbloqueios nele, porque foi a primeira terapeuta dele. Aí, em seguida, a gente fez o tratamento ABA por uns 3 meses só, porque no Brasil que tem esse suporte, eu acho que melhor, mais abrangível. Aqui eu não conheço, eu desconheço, então ajudou bastante. E então eu aconselho as mamães, né, ir em busca dessa verdade, dessa indicação, diagnóstico precoce. É bastante importante. E assim, os mitos, quando eles falam que as crianças não têm, que a criança autista não expressa emoções, né? E isso aí eu não acho uma verdade, porque meu filho, durante todo esse tempo, ele sempre expressou as emoções do jeito dele, da forma dele, mas sempre foi carinhoso, da forma e do jeitinho dele. Então, eu não acredito que isso seja uma verdade, né? Cada criança é diferente, né? Age de forma diferente. E às vezes eles mesmos, não é que eles não sejam carinhosos, é a forma que eles têm de se expressar, né? E as pessoas têm que procurar entender isso, né? Procurar entender o que é o autismo, né? Exatamente. Gente. Por isso que eu falo que conhecimento é poder, porque eu já fiz intervenções com autistas extremamente carinhosos, Hum, afetuosos. Eu falo que cada um, existe 5 linguagens do amor, né? Não sei se todo mundo sabe, mas existem as 5 linguagens do amor. E dentro do espectro, eles se encaixam nessas 5 linguagens. Tem algumas crianças dentro do espectro que precisam do contato físico, outras é aversivo, né? hum, Outros gostam de presentes. Nossa, ele se sente amado. Ah, recebi um presente. Tem aquele valor afetivo. Às vezes você dá uma moeda sem valor para uma hum. criança autista, se ela gosta de você. Aquilo vai ser assim, ó, um tesouro que ela vai guardar. Outras é tempo de qualidade. Ah, vamos passear? Vou passear. Nossa, você levou para passear. Meu Deus. Né? Ele associou já que você é uma pessoa Hum, boa. Porque quando hum, ele te vê, ele tem emoções boas, né? Então, pelo contrário, né? É um mito, porque autista tem sentimento sim, eles demonstram, hum, né? Se eles gostam da pessoa, eles demonstram. E realmente é isso mesmo, Fernanda, é um mito. Autista tem sentimento, eles amam. Às vezes amam até demais, sim, até se pode. verdade. Ai, mas eles não deixam de expressar. E a gente precisa entender Hum, que não são dentro do espectro, mas geral, cada um tem a sua forma de amar e de se sentir amado. Não é sim, verdade, verdade. Fernando? Você concorda comigo? Às vezes a pessoa não gosta de toque. Ai, eu não gosto que me Hum, toque, mas se você me chamar para tomar um café, nossa, adoro.
Ou então, é o atos de serviço, né? Ai, eu gosto eu amo as pessoas cozinhando. Tem gente que ama as pessoas cozinhando. Hum, Eu amo as pessoas, eu vou cuidar da tua roupa, eu vou cuidar da tua comida, eu vou cuidar de tudo que é teu. É uma forma de eu amar você, né? E uhum, cada um tem seu jeito, né? E dentro do espectro também existe isso, e é maravilhoso, sim, né? Esse amor. A forma, quando a gente entende isso, a gente aprende a conviver melhor com todo mundo, com todos. verdade. Porque é o que eu falo, gente, todo mundo tem habilidades e desabilidades. Hum, O que seria isso? Todo mundo é bom em certas coisas e todo sim, mundo precisa melhorar em outras. hum, Não, né? Por isso que nós precisamos entender que dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, as pessoas elas desenvolvem também. As hum, habilidades que elas têm dificuldades precisam ser aprimoradas, hum, precisam ser treinadas. Tudo é treino. E as habilidades que elas são ótimas, a gente vai fazer o quê? Focar nessas para motivar. hum, Porque uma criança motivada, nossa, é maravilhosa. sim, Ela aprende, ela te explica, ela te ensina. Isso dentro dos transtornos acontece. Eu trabalhei na PAI com deficientes intelectuais. Ah, hum, ninguém dava nada para eles. Ah, o cognitivo é limitado. Mas eu consegui ganhos. E assim, por quê? Tem que ter alguém que não desiste. Tem que ter alguém que olhe e fale, não, você tem dificuldade? Não tem problema. Mas vamos ver o que você faz de bom. hum, E vamos focar no que você faz de bom. Não no que você sim, não consegue. Primeiro a gente aperfeiçoa o que você faz de bom. Depois a gente passa para o próximo nível. Aquilo que você é mais ou menos. Então a gente treina porque você já sabe que você é bom em hum, alguma coisa. sim, E depois você vai passar para o nível mais difícil. E é assim na nossa vida, né, Fernanda? sim, muito. Dia após dia, a gente é bom em algumas coisas. Tem outras coisas que a gente é melhor ainda. Hum. E é tudo isso, né? Então vamos lá. E de que forma, Fernanda, a sua vivência como mãe atípica influenciou a sua visão sobre o autismo? E te trouxe aprendizados que você talvez nunca imaginasse antes do diagnóstico. Ah, Jesus, né, me transformou, né? Acho que ser mãe atípica, eu acho que Jesus me transformou assim, em vários sentidos. Eu comecei a dar valor por coisas simples, né? Exemplo, a conquista, né? De ele tem atraso de fala, né? Então, cada palavra que ele expressa, né? Que a gente já esperava assim de um bom tempo, a gente comemora cada conquista, né? Cada avanço. Então, assim. Eu comecei a ser mais grata por detalhes, né? Levar a vida mais simples e agradecer por cada detalhe, cada conquista, né? Talvez eu não notaria, né? Se fosse uma mãe normal, esses detalhes. Mas já em ser uma mãe atípica, né? Eu consigo, né, enxergar cada detalhe, os mínimos detalhes, cada conquista, né? Então Deus vai me dar essa experiência de transformar, né, minha vida de vários sentidos, né? Com empatia também, né? Você acaba tendo empatia pela situação, né? Pelo próximo, né? Porque você se sente um pouco vulnerável também. Então, assim, essa foi uma das assim, que Deus me transformou assim, de várias formas nessa jornada de mãe atípica. E vem me transformando, né? Vem me É transformando. como um barro, né? Nós somos barros na mão do oleiro. E muitas vezes, para dar uma forma correta, vai doer um pouquinho, né? Hum. Que eu, né? Eu não sei se todo mundo aqui que está na live, coloca aqui no chat. Vocês já viram como que é feito um vaso de barro? Primeiro, amassa o barro, gente. Amassa o barro. Aí agora a gente traz para nossa realidade. Às vezes a gente está passando uma dificuldade tão grande na nossa vida, Deus está amassando, a gente fala, gente, o que vai sobrar de mim? Não vai sobrar nada, mas por quê? Porque o Senhor está amassando barro. Hum. Porque dependendo do tipo de barro, se for um barro ruim, não presta. Arranca, joga fora, faz de novo. Então, quando a gente entende que a nossa vida, né, nas mãos do Senhor, que é o oleiro, é como se fosse um barro. Hum. Depois, eu vou compartilhar no meu stories depois como que é uma olaria. Como que é feito um vaso. Depois você olha aquele vaso lindo, maravilhoso, cheio de detalhes, cheio de curvas, e você fala, uau, que fantástico. Mas esse vaso passou por um processo. E Hum. depois que ele foi amassado, né, pegou forma e tudo, ele foi para onde? Foi pro fogo.
sim, Fogo, gente. exatamente. Foi pro fogo. Hum, Ele foi assado. Depois de assado pronto, ele vai ser pintado, ele vai ser aperfeiçoado e é assim a nossa vida. E principalmente a maternidade atípica, né, Fernanda? hum, Porque a palavra de Deus fala que nós somos vasos e que dentro de nós tem tesouros, né? Então é isso que ouvindo você falar agora, né, sobre esse último tópico, que foi a transformação que você teve, é isso, de dentro para fora, né? hum, O processo às vezes difere, mas aquilo que está dentro é evidenciado, né? E dia após dia você aprendeu o que é desenvolver a gratidão, hum. de olhar para o teu filho e falar, filho, não importa um diagnóstico, você não é o diagnóstico. Você pode sim. O que eu puder fazer para desenvolver, eu vou fazer. Não é isso, Fernanda? Né? Você acreditar no resultado, na transformação. E é importante também, durante toda a jornada, você declarar coisas positivas. Isso é muito importante. A forma que você fala, tudo que você declara tem poder. Então, né? A gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente se expressa, né? Porque a língua traz vida e traz morte, né? Assim diz na Bíblia. Então, é uma fase, assim, um conselho que eu dou, né, para todas as mamães: declare vida na vida do seu filho, né? Diga que ele pode, que ele é lindo, que ele é especial, que ele é inteligente. Né, que ele vai ser um filho amado, que ele é um filho abençoado, né? Tudo isso transforma, e eles sentem isso. Quando você declara na vida deles, eles sentem que você está falando coisas boas. E isso eu acho que é uma das coisas que as mamães, assim, tem que... Use, assim, dê vida ao seu filho, dê vida ao seu filho, né? Porque a forma que você declara é bastante poderosa. Tudo que você declara acontece, assim, de forma Exatamente. universal. Os pais são autoridade sobre os filhos, né? E como autoridade espiritual que Deus nos concedeu, né? Autoridade espiritual sobre eles, nós precisamos. Eu falo muito sobre legado, sabe, Fernanda? O legado, o que eu explico? O legado é diferente de herança. Herança é o bem material que fica, mas o legado é a tua essência que vai ser, né, que vai ficar. Então, como você tem marcado teu filho? Eu sempre falo isso. Como você tem marcado teu filho? Quando você não estiver mais aqui, como você vai ser lembrado? Se fosse seu enterro hoje, eu sempre pego assim uma coisa bem, né, Uhum, drástica, porque senão a gente não reflete. Se fosse seu enterro hoje, o que seu filho estaria falando de você? Quem você era? Como você tratava ele? Como você amava ele? Como ele se sentia amado por você? Como ele se sentia visto? E aí? Né? Então, por isso que a gente constrói o hoje, uhum, para deixar um legado para amanhã, né? E principalmente na maternidade típica, não é fácil, a gente sabe, mas a maternidade ela é desafiadora. A gente uhum. tem que ser resiliente todos os dias, juntar as nossas Tem, cinzas e dar o melhor que a gente pode, né, Fernanda? sim, é muito importante. E sempre buscar a espiritualidade, né? Jesus é a chave, é o caminho, porque é ele que dá o suporte. E assim, você tem resultados incríveis. Então, assim, Deus é o Deus de evidências. Tudo que você planta no caminho dele, você recebe e ele te mostra com evidências. É transformador. Assim, eu vejo coisas excepcionais no meu filho que eu vejo em outras crianças que não têm o mesmo desenvolvimento ou que ainda tem, supera, né? Então, Deus tem sido bastante importante, né, nessa jornada, né, de mãe atípica. E eu acho que as mamães têm que buscar esse suporte, né? Porque não só o filho, mas a mãe precisa desse suporte mental, né? Para, né, lidar com todos esses desafios do dia a dia, né? Que é importante. Exatamente. Mas o primeiro passo também, que eu acho que é interessante de conversar, né? Às vezes é o posicionamento, Hum, né? Quando a gente tem a consciência de que eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, e você decide de dentro para fora. Não adianta eu chegar para você e falar, Fernanda, você teve isso, você tem que fazer aquilo, né? Se você não decidir mudar, hum, né? é Eu sempre aceitação. falo que Se a permitir, né? transformação, isso, a transformação que a gente precisa está dentro da gente mesmo, né? E a gente, quando posiciona e fala, não, eu vou fazer diferente. Eu não vou ser mais dessa forma. Eu vou buscar ajuda. Muitas vezes a gente precisa buscar ajuda profissional, espiritual. A gente precisa, às vezes, Hum, reconhecer que a gente não dá hum, conta de tudo, gente. Não é verdade? A gente não vai dar conta de tudo. Mas vamos estabelecer prioridades. O que é mais importante? Ah, eu preciso cuidar do meu filho.
né? Eu sou uma mãe atípica, tenho que cuidar do meu filho. Tá, mas você tá doente. Como você vai cuidar do seu filho se você priorizou ele e não você? Hum. Não é verdade, Fernando? E conta você, como você se cuida nesse aspecto? Ah, primeiro, eu aceitei a permissão, né, eu acho que você tem que aceitar quando você vê que não consegue, é importante você aceitar ajuda, né? Então, eu busquei, né, me rodear de pessoas, né, que pudessem me levar a caminhos certos, principalmente amizades certas, né? Porque você andar com pessoas, até isso é importante. Qual tipo de pessoas você tem do seu lado, né? Então, eu sempre me cerquei de pessoas, eu busquei cercar de pessoas certas que me ajudassem nesse processo, né? Então, foi assim que eu superei muitas e venho superando muitas coisas, né? O suporte ao auto se permitir, né? Que você precisa de ser autoajudada, né? É, exatamente, o cuidado, né? A nossa essência, muitas mães, elas são só mães. Elas não conseguem olhar para elas, se cuidarem. Às vezes ela só pensa no filho. O filho tá lindo, maravilhoso, perfeito. E ela tá em Hum, migalha, né? E ela tá em sim, frangalhos, ela tá destruída, mas o filho tá impecável. E aí, o que que acontece? Essas mães que a gente quer acessar, né, Fernanda? A gente quer hum, acessar, trazendo o que para elas? Esperança. O que seria a esperança? Jesus. hum, Essa caminhada ela é tão difícil, já mas sei. se você convidar Jesus para entrar no barco junto com você, você vai passar para o outro lado e você vai ser restaurada. Não vai ser mais migalhas, vai ser banquete, não vai ser frangalhos, você vai estar bem, plena. Todo mundo vai falar, nossa, o que aconteceu com você? E você vai falar, Jesus, Hum, foi ele, né, Fernando? sempre é, sempre é. Sempre é ele. Não tem como a gente falar da nossa história sem falar quem é o autor dela. Hum, Falar de um produto sem falar da marca do fabricante. Não é verdade? Nós somos produtos, frutos da criação do Senhor. Quem é o fabricante? Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. É Ele, né? E tem pessoas que, não acredito em Deus, Jesus, tá? Mas você acredita que existe um ser todo-poderoso que criou tudo que há no mundo, né? Então existe algo que é maior que tudo isso, né? E a gente precisa viver, né? Viver o novo, a novidade de vida, que é caminhar com Jesus, né, Fernando? sim, sim, eu acho que é o caminho, é a descoberta que você precisa fazer, porque ele está disponível, né? Eu acho que, assim, faz, a sua parte tem que fazer, né? Também se tornar disponível para ele, né? E aí você só encontra coisas incríveis, resultados, não só na sua vida, né, familiar, mas em todo o sentido, financeiro, profissional. Assim, ele é o segredo mesmo, a chave de toda a prosperidade, todo o sucesso, todo o seu desempenho é Jesus. Incrível, é Jesus. Não tem como não falar dele, né? Ele é tudo para É nós. Eu até incrível. postei no meu Instagram um mini documentário. Eu falo que é mini, porque a minha história, a nossa história, a gente pegar para escrever livros ou fazer Hum, podcast, são hum. várias horas de podcast. É muita coisa a gente tem vivido no Senhor, né, Fernanda? E a Muita gente experiência, precisa compartilhar. sim. Por isso que a gente precisa fazer live, contar, compartilhar. Olha, passei por isso, mas ó, agora estou aqui. Hum, E o caminho que você trilhou. Porque tem gente que está desistindo, porque precisa ouvir tua voz. Precisa ouvir que você venceu, né? A gente está uhum, desistindo porque não sabe. Aí você vai lá e fala, não, peraí, deixa eu te apresentar Jesus. Caminho, a verdade e a hum, vida. Né? E até postei no meu Reels, depois corre lá no meu feed para ver um pouquinho da minha história. Gente, se eu tô aqui hoje, na profissão que eu tô, com o meu propósito, com a minha identidade, foi porque um dia Jesus me salvou. Me salvou da minha vida miserável. hum, Entende? Porque a nossa exatamente. vida sem Jesus é miserável. O que a gente tem sem ele? Nada, somos nada. É só o barro amassado. Exatamente. Então, Né, assim, Fernando? essa busca, eu acho que e todo o processo, né, faz parte, né, do seu crescimento. Por isso que Jesus é incrível, porque ele te dá maturidade para entender esse processo, né? E quando a gente não tá nele, ligado a ele, a gente não entende o processo, a gente se frustra, a gente fica chateado, a gente fica com e não entende
esse processo, né? Então a gente não entende. Então com Deus não, ele faz a gente entender o processo, passar por esse processo de forma mais leve, né? Que é isso que ele nos promete, o fardo dele é mais leve, né? Então é isso. E aí quando a gente olha para trás do que a gente passou, a gente, nossa, foi bom. Assim eu vou servir de testemunho para outras pessoas. As pessoas vão se inspirar em mim, porque Deus está em mim. Então, esse é o caminho, né? Ele te dá transformação, transformação em todos os sentidos. Exatamente. Essa jornada fica mais leve, fica mais. é, Você fica mais grato, Tem você maturidade, você tem uma se maturidade torna fora do normal. melhor, você se torna melhor como ser humano. Você começa a ver o outro e falar, não, o outro não é meu inimigo. Ele também Hum, tem as lutas, ele também tem as dificuldades. E eu preciso entender que a prova dele é diferente da minha, mas nós todos estamos passando processos, né? E nós precisamos olhar para o ser humano. Hoje em dia, o ser humano está no automático. A gente não olha para o outro, a gente não se importa, a gente está egoísta. Isso de uma forma hum, geral, né, Fernanda? Até muitas vezes algumas mães, dentro da maternidade atípica, elas estão tão focadas no casulo dela, no problema delas, elas não conseguem enxergar que é uma rede de apoio de mulheres que estão passando pela mesma coisa e se abrir, né? Porque às vezes se sentem culpadas, né? Você se sentiu culpada em algum momento depois do diagnóstico? Porque algumas mães hum. elas carregam culpas, Sim, medos, é um dos mitos que incertezas. você também tem no início, no começo, sim. Mas é por isso que eu falei, a espiritualidade te ajuda bastante a te descobrir, sair de muitas coisas que possam te prender espiritualmente, né? Porque toda a ação física vem da espiritualidade, né? Então a gente cuidar dessa nossa essência, nosso interior é bastante importante, né? Desse suporte, porque a gente precisa desse suporte. Então, sim, você se sente culpada, muitas vezes frustrada e desgastada, né? Mas eu bastante no meu testemunho que eu posso dizer foi o que eu busquei, né? Foi a espiritualidade para me ajudar, porque aqui não é que você tem esse suporte nesse país, assim, né? É um país diferente. Não é que você possa estar no Brasil, que você tem uma praia, você tenta, né, se distrair com a praia, você tem uma atividade para fazer. Aqui as coisas são mais difíceis, que é mais correria do dia a dia, é casa, trabalho, casa, você não tem um lazer. Você não pode É, chegar e ter um lazerzinho na praia ou fazer alguma coisa interessante para que você possa relaxar. Aqui os meios são mais restritos em relação a isso, né? Porque o meio de vida é só trabalho, é ganha, é, família. é, Então, se você não tiver espiritualidade, você muitas vezes, muitas pessoas eu vejo estar depressiva, com ansiedade, com sim. problemas assim, não saber como sair disso, porque não sabe como procurar ajuda, né? Então, A e o verdade é que país não tem, às vezes não tem nem tempo, não sabe nem por onde começar, porque tem, é tanta coisa que tem para fazer que não se prioriza e vai colocando para depois, é procrastinando, a palavra é essa, procrastinando. E aí o tempo vai passando, vai adoecendo, vai ficando pior, aí depois começa a desenvolver transtornos mentais, hum, psicológicos, traumas. Então, assim, ó, tem, é uma coisa interligada na outra, né? E principalmente aqui na Inglaterra, onde nós estamos, tem muita gente aqui que é do Brasil. Gente, olha, vamos, independente do governo do nosso país, né, Fernanda? O nosso país é maravilhoso. hum, Vou falar, tem, nosso país tem tudo que a gente precisa. Tá? Algumas políticas públicas são precárias, mas algumas coisas ainda funcionam no hum, nosso país. Aqui é totalmente diferente a questão, né, dessa inclusão, é totalmente diferente a questão da maternidade atípica, de transtornos, na verdade, Fernanda. Conta um pouquinho pra gente a experiência tua na escola. Seu filho já frequenta escola aqui na Inglaterra? Ele começou ano passado, né, em setembro, assim, foi bastante um pouco desafiador para mim, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? Ele é um filho Uhum. primogênito, e aí me deu um certo medo, né, de como uma pessoa ia se Ninguém comportar com, cuida melhor que eu. sim, Ninguém cuida melhor que eu. e eu fiquei um pouco assim, né, como é que ia ser a aceitação, por mais que elas conseguem lidar, porque passam crianças autistas, né, sempre, mas a gente sempre fica com receio, né, até se acostumar, então os primeiros meses, 3 meses foi difícil, né, essa adaptação, né, dessa total confiança,
Agora não, já se torna tudo mais leve, ele já está adaptado desde o princípio. Eu já consigo ter uma ligação, assim, uma conexão de confiança maior. Mas tudo no princípio vai te dar um pouco de receio, né? Sem Porque é a dúvida. primeira Não. vez, não sabe como é que eles vão, né? As outras crianças vai se dar com ele. Mas graças a Deus ele é um menino que não é, assim, não tem agressividade nele, então ele não. Então essa parte eu fiquei tranquila, né? Mas foi isso, o princípio é esse, é um pouco de receio, mas depois tudo passa, né? Tudo passa. Não. E qual foi o nível de suporte dele, do autismo? 3, ele é o nível alto, 3. Porque ele é não verbal, né? Isso, não verbal. Você sabe que o nível de suporte é transitório, né? Hum, hum, Ele é transitório. Ele, por não ter a comunicação verbal, é 3, mas se for trabalhado isso, ele conseguir desenvolver essa comunicação, ele pode transitar entre o 3 e o hum, 2, né? E pode, hum. se ele ficar mais, se tiver mais autonomia ainda, trabalhar bastante questões de autonomia, ele pode até passar para o 1, se ele tiver a comunicação verbal, né? Isso Ah, é importante, porque tem muita gente que não não, sabe. Ah, eu ele não é 3 pro resto da sabia. vida. Não, Não, não não, sabia dessa vai parte. transitando, vai transitando. Porque as crianças pequenas precisam de maior suporte, porque a criança já precisa de suporte, Uhum, certo? sim. Ela já precisa de suporte. Se você pega e dá autonomia para essas crianças, como eu trabalhei já na escola, na creche, no berçário, a gente vai vendo. Você vai dando autonomia, a criança vai desenvolvendo. Então, ela vai diminuindo a necessidade do teu suporte. Hum, Aí tu fica só supervisionando, mas ela já consegue fazer sozinha. E aí vai diminuindo o suporte. No caso dos uhum, transtornos, é a mesma coisa no autismo. Um, dois, três. Ah, ele comunica bem, ele é um. Ele comunica bem, é independente. Um. Ah, ele não comunica muito bem, ele precisa de suporte para algumas atividades de vida diária, que a gente fala, né? São atividades do dia a dia, então precisa do suporte 2. Ah, mas ele não fala nada, ele não sabe se expressar, ele pega a nossa mão como ferramenta para pedir as coisas e tal. Aí ele fica com 3, né? E aí a gente sempre explicava isso. Quando eu trabalhava na PAI, que a gente dava devolutiva, na discussão de casa, a gente sempre conversava isso. Ele pode transitar porque ele tem potencial de se trabalhar essa comunicação, entende? Vai transitando. E é importante isso, tá? Porque tem gente que muita gente não sabe, né? E o DSM-TR, que é uma adaptação do manual de transtornos mentais, eles têm essa cláusula que vai transitando. Se a hum, criança conseguir fazer tantas atividades, ela vai mudando. Aí você faz um novo diagnóstico. Por isso que é interessante hum, reavaliações, né? sim. Com 5, 6 anos, você pode fazer uma reavaliação com ele, porque esse nível de suporte pode ser alterado, tá? É uma informação importante. Uhum. Muito bom saber, muito bom. Que eu já sinto Que aí vai que ele, transitando. eu já sinto que ele já não faz, eu já sinto que ele não tem mais o nível 3. Eu sinto que já diminuiu pelo comportamento, pelas ações. Eu já sinto isso. Porque o nível 3 geralmente, a gente fechava o diagnóstico do nível 3 enquanto equipe, quando a criança era muito dependente e não tinha comunicação oral nenhuma, não falava, não verbalizava nada, não sabia pedir nada. A mãe identifica, né? A mãe traduz, que o filho sente, né? Sim. Mas se a gente pensava assim, essa criança da escola, ela vai conseguir comunicar a necessidade dela com o professor, com um amigo? Não, então é 3, né? Mas a gente Hum, via que às vezes não tinha tanto estímulo em casa, porque em casa a gente às vezes não estimula tanto. Porque o nosso ambiente em casa, ele já tem tudo que a criança precisa e fácil acesso. E a gente já traduz o que a criança quer. Mãe, mãe sendo mãe. Entende? E aí o que acontece? Na escola já não. Na escola já é um ambiente que instiga a criança a comunicar, a se expressar, entende? hum, E é por isso que os pais falavam, nossa, ele não fazia nada, coloquei na escola, agora ele faz tudo. Por hum, quê? Porque a escola é um ambiente estimulador. Ele vai estimulando essa autonomia, essa independência. A gente pode fazer pela criança, mas a gente não faz. A gente dá ferramentas para ela fazendo sozinha. A gente vai supervisionando, entende? hum, E em casa, às vezes, não faz. Aí a criança ia para a escola, nossa, agora ele fala. Por quê? Todos os amigos estão estimulando ele, estão falando, estão se comunicando de alguma forma. E isso vai hum. melhorando. Você observou que ele teve melhoras quando ele foi para a escola? Sim,
bastante. Ele, sim, até a forma dele estar conectado com outras crianças, né? A conexão dele era mais com o adulto, né? Então, ele não tinha Uhum. esse apego com criança. Agora ele já consegue aceitar crianças perto dele, né? Ele já sente, Hum. sim, Não, é fantástico. E quando receptivo. você menos espera, parece que você tá dando murro em ponta de faca. E quando você menos Hum, espera, a criança te dá um retorno assim que você fala, "Uau, tudo isso estava só sendo estimulado aqui para depois ela mandar o hum, comando para o corpo efetuar. E é fantástico. Eu falo que é por isso que a minha especialidade é essa, eu amo, porque o desenvolvimento é fantástico e eles surpreendem a gente, sim, né? Às vezes tem maneiras de se fazer, a gente vai fracassar muito, né? Às vezes antes de conseguir uma conquista de uma intervenção, era vários fracassos antes. A gente vai redefinir na rota, igual o GPS, né? O que o GPS faz se a gente entra na rota errada? hum, Recalculando rota. Mas você chega no objetivo, não chega no sim, endereço que você quer? É sobre isso, né? A maternidade atípica, eu costumo falar que é o GPS. Você tem um ponto de chegada. Mas dentro do ponto de chegada, talvez você vai entrar numa rua errada, sei sim. lá, É vai o entrar numa processo, né? rotatória errada. Depois você vai o quê? Recalcular a rota, falar, peraí, eu fui por esse caminho, deu errado, então vamos mudar esse caminho. O que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu posso adaptar isso para o Hum, meu filho? Entende? E é isso. E é a sim, nossa jornada de vida, né, Fernando? sim, é. Adaptação, transformações, conhecimento, novos caminhos, experiências, né? Exatamente. E nessa troca a gente cresce. A É, gente cresce, aprende. conhecimento, Exatamente. Tudo isso. Aí, às vezes, o conhecimento que você tem, você fala uma coisinha para outra mãe e fala, não tinha hum, pensado nisso. Aí ela começa a fazer e dá certo. Aí daqui a pouco uma outra amiga. E é assim, gente, é a frequência, né? A gente sim, vai exalando a nossa frequência, contando a nossa vida, e as pessoas começam a ver os resultados e elas falam, como você chegou aí? O que você fez hum, para chegar onde você hum, chegou? Aí você fala, nossa, eu fiz isso, aquilo. Pronto, transformou vidas. Esse é o nosso sim, propósito, né, Fernanda? sim, Transformar vidas. Todo mundo que chegar até nós, que não fique da mesma forma, que seja transformado de algum jeito, sim, né? exatamente. Porque a gente já passou pelo processo, então, basicamente, para mudar o processo de rota da pessoa, né? A gente já passou pelas Exato. experiências, então, com nossas experiências, a gente ajuda elas a passar por a rota certa, né? Então, uma dando suporte Exato. à outra. Exatamente. Então, mais alguma coisa que você queira compartilhar aí conosco, que você acha que precisava falar mais? Fica à vontade. Eu acho que assim, é que nem eu falo, né? Eu acho que não só a mãe atípica, né? Mas todas as pessoas, né? Que eu acho que a espiritualidade é importante, né? Esse nosso caminho, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Bastante luta, bastante violência. Então, assim, eu convido as pessoas, né? A se conectar, a conhecer mais quem é Jesus, né? Porque ele é o transformador, ele é o caminho de tudo, ele é a chave de tudo, né? Então, assim, tem transformado a minha vida de todas as formas, né? Então, acredito que cada um, Deus tem um propósito diferente, mas de transformações e alegria e vitórias para todas as pessoas que buscam Ele, né? Então, assim, eu incentivo a todos a procurar Jesus, né? Que Ele é o caminho de toda a nossa transformação. Perfeito, exatamente isso. Sem Jesus, nada acontece. E a palavra de Deus fala, né, que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada nós podemos fazer. É sobre isso. E, então, nessa sua jornada de transformação, a Fernanda estava lá, uma sementinha, maternidade, puc, foi plantada uma maternidade ali, primogênito. Aí a Fernanda, no meio dessa maternidade, descobriu algumas questões e a palavra de Deus fala que se a semente que cai na terra não morre, ela não germina. Hum, E aí o diagnóstico veio, PUC, fez a Fernanda florescer, né? Fez a Fernanda florescer, fez as raízes se fincarem, puxar todos os nutrientes da terra que foi o quê? Foi Jesus, né? sim, E aí ela foi estabelecendo as raízes dela, o Senhor foi dando crescimento e hoje a Fernanda está aqui
contando que ela está florescendo, porque o processo de florescer, ele tem as estações do ano, na é verdade? Nós estávamos no inverno, não tinha nenhuma flor, nenhuma folha nas árvores. Hum, Inverno rigoroso. Mas as estações mudaram e nós chegamos na onde? Na primavera. Então a Fernanda está na primavera da vida dela e assim é a nossa vida. Nossa vida são estações, são ciclos, né? E a gente precisa se permitir. Cada ciclo tem as suas dificuldades, suas barreiras, mas também tem as suas belezas, né? Então agora a Fernanda floresceu e ela está trazendo luz para o filho dela e essa jornada vai continuar, né? Porque agora quem tem que dar fruto é o filho, né? E ela vai continuar nutrindo o filho, né? Buscando conhecimento e se fortalecendo no Senhor. E é sobre essa caminhada. É isso que eu quero passar para as mães que estão aqui. Não somente as mães atípicas, mas todas as mães, mas em especial as mães atípicas, porque elas têm no meu coração. Eu posso até sentir a dor, né? Porque eu tenho sobrinho que é autista, então eu sinto a dor, senti a dor da minha irmã, né? Eu tenho sobrinhos especiais e eu senti a dor e eu sei que não é fácil o caminho, mas se a gente decidir escolher florescer, esse inverno passa e vem a primavera, né? E perfuma, né? E é isso que eu quero trazer, a mensagem. Todos nós precisamos florescer, né? E eu quero louvar a Deus pela tua vida, viu, Fernanda? Muito amém, obrigada amém. pela tua vida, pela tua trajetória, pela conexão que nós criamos. Sim. E foi muito bom te conhecer. Eu quero que agora você conte um pouquinho da tua parte empreendedora, o que você faz, com o que você trabalha, porque talvez tenha alguém aqui que precise, né, de algum serviço que você presta. Eu quero que você fale um pouquinho dessa área profissional agora. Hum. Então, com a mudança de vida, né, tudo muda, né, até a partir, né, da sua trajetória de trabalho tem que mudar, né, conforme, e Deus adaptou, né, conforme a minha necessidade, por isso que ele foi incrível comigo. Então, antes de eu ter a minha própria empresa, eu trabalhava para os outros, né, para outras pessoas, e chegou o Covid, e eu falei, o que que eu vou fazer? Fechou tudo, tá, tive o Ezequiel, né, ele nasceu, e aí foi onde Deus operou mesmo nas dificuldades. Então, eu resolvi abrir uma empresa em 2022, né, aqui em Londres, que, por incrível que pareça, em meio a desafios, em crise, eu consegui me conectar com profissionais certos, né? Então eu trabalho basicamente como fosse dropshipping. É que eu pensei, né? Que Deus me deu essa luz. Que eu posso fazer a necessidade de reter as pessoas, né? E servi-las e que elas venham, né, necessitar desses serviços. Então eu me conectei a ramos de aluguéis, né? De imóveis, né? Né, profissionais, né? Dessa área com consultoria financeira também, né, que já estão aqui no mercado há uns 40 anos. Então, a necessidade das pessoas que vinham para cá, imigrantes, né, que meu foco, né, meu público-alvo são brasileiros, né, pessoas brasileiros da Itália e espanhol. A primeiro foco a necessidade dele vir buscar aqui na Inglaterra é aluguel, né? Então, confiar em quem vai passar esse serviço. Então, como eu trabalho com pessoas, né, que têm bastante anos no mercado, então eu consegui ter assim, criar uma lista enorme de contatos, né, que eu estou até hoje, são meus clientes. Então, é basicamente para quem procura aluguéis, para quem procura consultoria financeira, que tem um sonho de comprar uma casa aqui e acho que é impossível, eles fazem ajuda com consultoria financeira, né, durante uns 6 meses, para que você possa ter a chance de financiar, né, uma casa, um apartamento aqui em Londres. E trabalho também com mídias sociais, né, digital marketing. Então, uma gama de profissionais que trabalham junto comigo, né, que já tem, assim, são profissionais mesmo já com experiência mais de 20, 30 anos. Perfeito. Ó, pessoal, a Fernanda vai deixar o arroba dela aqui no nosso chat. Então, quem ainda não segue ela, já vai lá e segue ela, vê o serviço que ela presta e vamos servir umas às outras, né? Porque a gente precisa estar conectada a pessoas que têm princípios e seguem os mesmos princípios que os nossos. Hum, Então, quanto mais unidas nós estivermos nessa causa,
mais prosperidade nós teremos, né? Tanto para mim, quanto para Fernanda, quanto para todos que estiverem aqui. Então, o arroba da Fernanda vai estar aqui embaixo, no chat. Já vai lá, segue ela. E eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Fernanda. Foi muito bom, né? Um tempo precioso, tempo de qualidade. É bom a gente falar das nossas experiências, mas de quem é o dono de tudo isso, que é Deus, né? Ele sempre vai ser o protagonista de toda a nossa história. A gente sempre vai estar referenciando, né, ele, porque é ele que nos levanta da cama, é ele que nos dá o sono de descanso, é ele que dá saúde, prosperidade, tudo sobre ele. Então, eu quero também agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Eu vou deixar a live gravada, tá bom? Porque eu sou muito boazinha. Mas a próxima live vocês não percam, vai ser sábado, mesmo horário, né? E eu não quero que vocês percam por nada. Participem conosco, compartilhem aí nos grupos que vocês tiverem, no Brasil, grupo de mães, tudo, porque é interessante essa experiência cultural. Porque às vezes está no Brasil, tá achando que tá sofrendo, aí vem a Fernanda aqui contando da Inglaterra, os desafios que ela tá, é muito maior que o seu, você fala, uau. Então, é sobre tudo isso, né? Não só brasileiros, todos, né? A gente tem que acessar o máximo de pessoas possíveis. E Sim, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, viu? eu E que eu quero agradeço. falar que se vocês precisarem, tiverem alguém, alguma mãe, algum conhecido que teve um diagnóstico, tá passando por um luto, tá na fase difícil, ou tá com um filho com comportamento desafiador, disruptivo, tá se machucando, manda um direct para mim. Se você estiver em Londres ou na Inglaterra, melhor ainda que a gente pode fazer talvez um atendimento presencial, tá bom? Mas quem tá no Brasil vai ter que ser online mesmo, mas eu estou aqui à disposição. Manda uma mensagem no meu direct, né? Manda uma mensagem, fala, ó, preciso de ajuda, preciso disso. A gente vai juntas, né, juntos construindo aí um caminho de jornada de transformação, que é sobre isso, tocar as pessoas e transformar, ser luz, iluminar. Assim como eu acabei de falar, né, a Fernanda está florescendo no processo dela da maternidade. Eu também estou florescendo, todos nós estamos florescendo em alguma área das nossas vidas. Eu estou começando um projeto bem legal, né, sobre a minha marca, sobre a minha nova versão profissional. E, e a minha marca vai ser Blossom, que em português significa florescer. Então, é sobre isso. Então, que fique na cabeça de vocês. Estamos florescendo. É tempo de florescer. E até o slogan vai ser em inglês. Hum, It's time to blossom. Porque nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis, trazendo a palavra do Senhor, trazendo sim, conhecimento, trazendo resiliência, identidade e alívio, né? Que essas são as três vertentes do meu propósito de vida: resiliência, identidade e alívio, tá? E juntos nós somos mais fortes. E é isso. Eu vou estar encerrando aqui a nossa live. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada por todos que estiveram aqui. Obrigada, Fernanda. Que seja um fim de semana maravilhoso, abençoado. E é sobre você isso. também, eu Gente, que muito agradeço o obrigada. convite. Fiquei muito feliz de participar, tá? Espero ter, de alguma forma, ter passado, né, esse testemunho para algumas mães que precisem, né, desse momento de formação. E se precisarem também, eu estou aqui, né, meu Instagram, eu vou estar sempre assim, disponível para qualquer informação, qualquer ajuda, algum suporte que eu possa fazer. Eu já ajudar de alguma forma. Perfeito. Obrigada, pessoal, por tudo. Deus abençoe todos vocês. Vou deixar a live gravada. Quem perdeu, fala, ó, tá gravado, vai lá ver. Não perca. E a próxima, estaremos aqui, sábado que vem, no mesmo horário, com mais um tema maravilhoso. Mães atípicas, contando suas histórias da vida real. Autismo na vida real. Tchau, Tchau. tchau!